Fala galera, belezinha? Depois de mostrar um pouco melhor a curiosa rivalidade entre dois dos maiores campeões lá do futebol francês, que é Bordeaux e Nantes, no famoso Derby do Atlântico, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com a série dos clássicos pelo mundo, e agora com um capítulo aqui do Brasil, diretamente de Minas Gerais, uai! Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a meta de 15 mil inscritos, que mano, falta muito pouco, muito pouco. Sem esquecer, claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, que o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. E também segue a gente lá no perfil novo do Instagram. Porque hoje é dia de falar sobre um derby muito respeitado e bem tradicional, mas que não possui um nome específico, sendo representado pelos respectivos mascotes dos dois clubes, mas que ainda assim tem muita rivalidade, sendo o terceiro maior do estado e também é entre dois campeões nacionais. Trata-se do tradicional clássico Coelho versus Raposa, entre América Mineiro e Cruzeiro. Hoje é dia de enfim voltar a falar sobre um clássico brasileiro, já que a bola voltou a rolar aqui, né, em alguns estaduais, e o próprio Brasileirão também já tem data para início. Eu pensei em deixar esse derby mais pra frente aqui no canal, já que eles vão disputar, né, a Série B desse ano e tal, mas mano, só vamos. E sim, eu tô falando do grande clássico entre Coelho e Raposa, que como eu já disse, não possui um nome propriamente dito, como o Clássico dos Milhões, Choque Rei, entre outros. Aliás, nenhum clássico mineiro tem nome, né? Mas enfim, esse aqui coloca frente a frente as equipes do América Futebol Clube, mais conhecido como América Mineiro, que foi fundado no dia 30 de abril de 1912, com o Cruzeiro Esporte Clube, o Cruzeirão Cabuloso, que veio alguns anos mais tarde, no dia 2 de janeiro de 1921, com o derby começando a ser disputado alguns meses depois da fundação do então Palestra Itália, no dia 10 de julho daquele mesmo ano, com vitória do Coelho pelo placar de 2-0, e não demorando muito para se tornar um dos mais tradicionais do nosso futebol, que no início teve um grande domínio do Clube Verde. Afinal, o Cruzeiro só foi conseguir ganhar o seu primeiro clássico no dia 19 de junho de 1927, no 16º confronto entre eles, quando fez 4-1. Foi nesse período aí que também rolou a primeira final dessa história, com o América levando a extinta Taça da Cidade de 1922, vencendo por 2-1, e depois sendo nada menos que decacampeão mineiro de forma consecutiva, recorde que permanece até hoje na história da competição, tendo até faixa com isso no Estádio Independência, né, o Horto, o que é motivo de orgulho por parte dos torcedores. Afinal, nem os grandes times de Galo e Cruzeiro conseguiram esse feito. Não chegaram nem perto disso, na verdade. E foi nessa época também que o clube ainda meteu a sua maior goleada nessa história, fazendo incríveis 7-1 lá em 1923. E isso fora outras vitórias marcantes, como o 6-4 de 27. Mas nada que o Cruzeiro não conseguisse responder depois, e com juros e correções, devolvendo esse 6-4 em 1928, e depois fazendo a sua maior goleada e também a do confronto em si, metendo nada menos que 8-1 lá em 1931. E foi aí que a rivalidade começou a crescer, ainda mais que os dois clubes eram de classes sociais diferentes. Pelo menos nesse início, né? Já que enquanto o América era o clube da elite mineira, o Cruzeiro era dos trabalhadores e imigrantes vinculados à colônia italiana. Porque depois, com o passar dos anos e o crescimento dos dois clubes, isso aí meio que acabou, né? As torcidas ficaram tão grandes que pega todos os tipos de, mano, todas as classes sociais, imigrantes ou não, enfim. Só que isso daí foi importante para manutenção dessa inimizade, dessa rivalidade, até o início dos anos 60. Curiosamente, calhando com a construção do Estádio do Mineirão, que aconteceu em 65, já que até então as duas equipes eram mais locais mesmo, e a disputa era bem de igual para igual. Vale lembrar que o Campeonato Brasileiro, né, então chamado de Taça Brasil, só começou a ser disputado em 1959, e até pouco tempo o estadual tinha muita importância e era fundamental para definir a grandeza de um clube. Só para efeito de comparação, até o início dessa década, antes da criação do Campeonato Mineiro de Futebol, como a gente conhece hoje, em 58, quando a competição ainda se chamava Campeonato Citadino de Belo Horizonte, ali entre a fase amadora e pré-profissional do futebol no estado, o Coelho tinha mais títulos que a Raposa, 12-9 respectivamente, com o Atlético sendo o maior campeão com 19 taças, com as coisas começando a pender mais pro lado celeste, justamente quando o clube deixou de ser regional e passou a ser nacional, com a grande conquista de 66 na Taça Brasil, sobre ninguém menos que o Santos de Pelé, e também internacional, isso daí já na década seguinte, quando foi campeão da Copa Libertadores sobre ninguém menos que o River Plate, sendo apenas o segundo clube daqui a fazer isso logo depois do próprio Alvinegro Paulista, justamente na mesma época em que passou a dominar as coisas em Minas Gerais, sendo penta seguido no Campeonato Mineiro e conquistando um total de 13 taças estaduais até
o fim dos anos 70, enquanto o Galo, para efeito de comparação, conquistou 7 títulos, e o América, que é o foco desse vídeo, apenas um, lá em 1971, justamente com o Cruzeiro terminando em segundo, mas sem final nem nada, porque o campeonato era numa espécie de pontos corridos. Época em que eles também duelaram pela primeira vez a nível nacional, no próprio Campeonato Brasileiro de 71, empatando em 0 a 0 no Mineirão. Placar esse que se repetiu em 72, com eles duelando regularmente pela elite nacional até 1974, quando empataram mais 2 vezes por 2 a 2 e o Cruzeiro levou a melhor uma vez por 1 a 0. Com o América permanecendo na elite nos anos seguintes, mas não havendo mais um embate entre eles por conta das formulações, das fórmulas, né, dos campeonatos e tal, grupos diferentes. Com eles voltando a disputar um clássico no Brasileirão de 77, quando adivinha? Sim, rolou mais um empate novamente por 2 a 2. Com o último embate desse período acontecendo em 78, com a Raposa fazendo nada menos que 4 a 1 e avançando de fase, mas caindo na última antes do mata-mata. Rápida com Eduardo, fuga para a área e toque contra a saída do goleiro Maurício. Foi quando o Coelho passou a ir mal também no campeonato estadual e não figurou mais na elite, já que nesse período, né, ao longo da década de 80, as classificações às séries A, B e C do Campeonato Brasileiro se davam pelo desempenho dos clubes nos campeonatos estaduais. Com isso, nesse meio tempo, né, que o América ficou sem conquistar nenhuma taça, o clube acabou disputando a segundona e também algumas edições da Série C, mas só foi sofrer o seu primeiro rebaixamento de fato no início dos anos 90, logo depois de ter feito uma boa campanha no Mineiro de 92, chegando ao final contra o Cruzeiro, mas que sobre esse duelo eu vou falar melhor daqui a pouco. E conseguiu o acesso à elite, terminando em sexto na segundona, quando 12 subiram de divisão, sendo campeão mineiro em 93, acabando com um jejum de 12 anos, mas caindo no próprio brasileiro alguns meses mais tarde, sendo ainda punido por 2 anos depois de ter acionado a justiça contra a CBF. Até que chegamos ao ano de 97, que teve o Cruzeiro como campeão estadual, depois de ter eliminado o Coelho nas semis, vencendo por 3 a 2, depois até perdendo por 1 a 0, mas avançando. Testável. Ricardinho recebeu na ponta, dominou, chutou e fez 3 a 2. Festa 5 estrelas. E depois voltando a conquistar a América, enquanto o clube que leva esse nome foi campeão da Série B e retornou à elite. Com isso eles voltaram a se encontrar pelo Nacional, com o Cruzeiro fazendo mais um 4 a 1 do ano, que terminou com o vice, né, perdendo pro Corinthians, e viu o rival cair de novo. Bom, como já deu pra ver, esse período aí entre o início da década de 60 e o começo dos anos 2000 foi muito mais favorável pro lado celeste desse clássico, com o Cruzeiro também metendo algumas goleadas, como 6 a 0 em 72, 5 a 0 em 79 e 6 a 1 em 94. Mas ó, o Coelho não deixou barato não e também fez 5 a 0 em 81. Mas foi justamente no fim dos anos 90 que o América conseguiu alguns bons resultados diante do rival. Começando pela decisão da Copinha, né, a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 96, quando os dois chegaram à finalíssima. Completar 2 a 0 era o gol do título. E o Coelho venceu por 2 a 1, conquistando seu primeiro e até então único título da competição. 2 a 1, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sendo inclusive o primeiro clube do estado a fazer isso, já que o Cruzeiro só conquistaria a competição mais recentemente, né, em 2007, enquanto o Galo ainda não tem copinha. Pouco depois, em 2000, eles decidiram outra competição, a terceira da história profissional desse clássico, que eu vou explicar mais pra frente, né, ao longo do vídeo, lá na famosa parte dos jogos marcantes, junto com aquela decisão do Mineiro de 92. Agora também na extinta Copa Sul Minas, competição essa que registrou outro confronto histórico entre eles, no ano de 2002, quando o Cruzeiro foi campeão e ao longo do caminho meteu nada menos que a segunda maior goleada desse clássico. Meu pai estaria lançando o quarto CV de gols inesquecíveis do Cruzeiro. Nada menos que 7 a 0 no América. Um golaço! Olha a esquerda aqui. Lembrando que nesse curto período de tempo o Coelho viveu muitos altos e baixos, uma verdadeira gangorra no Brasileirão, tipo caindo em 98, subindo em 99, depois caindo de novo em 2001. Ano em que viveu um momento bem marcante e controverso não, conturbado, né, principalmente nesse clássico. Primeiro sendo goleado pelo Cruzeiro por 4 a 1 na fase inicial do Mineiro. Sorin entrou rápido e fez de cabeça. Mas depois chegando à final e sendo campeão sobre o Galo, e na sequência no Brasileirão fazendo nada menos que 3 a 0 na equipe celeste, sendo essa sua única vitória a nível nacional nesse derby. Resolve ir embora mais cedo. Quem fica, grita olé nas jogadas do adversário.
O América volta a gritar gol com Ricardo, 3-0. Mas vendo a Raposa terminar na parte intermediária da tabela sem grandes sustos, enquanto caía de novo. Agora permanecendo na Série B até 2004, quando caiu pela primeira vez à terceira divisão, sendo em 2005 novamente goleado pelo Cruzeiro, agora por 4-0 no campeonato estadual, mas sofrendo um golpe um pouco mais forte na derrota de 2007, que foi bem mais apertada, só por um gol de diferença, né, 2-1, mas acabou sendo fundamental para outra queda, agora no próprio estadual. Inverteu também o jogo nesse segundo tempo, tá jogando mais pelo lado direito. Araújo pro Fábio Santos na área, bateu! Gol! Cruzeiro! Sim, o América de 2008 disputou a segunda divisão do Mineiro, onde foi o grande campeão, e a Série C do Brasileiro, onde subiu na temporada seguinte. Também com a taça, conseguindo uma rápida ascensão e retornando à elite logo em 2010. Mas como nem tudo são flores, o clube caiu de novo em 2011, depois de empatar os dois derbys, né, por 0-0 e 1-1. No ano em que a própria Raposa quase caiu, né, escapando justamente diante do Atlético naquele famoso jogo do 6-1. Ao menos a resposta do Coelho foi rápida, vindo em 2012, no campeonato estadual, quando eles mediram forças na fase semifinal, e o América venceu os dois duelos por 3-2 e 2-1, chegando à finalíssima pela primeira vez desde o título de 2001. Chegaremos ao minuto final do jogo. Olha o passe na frente, a condição é legal, hein? A condição é legal. Bruno Meneghel na frente do Fábio, tocou pro Fábio Júnior! Gol! Onde acabou ficando com o vice, né, perdendo pro Galo, mas pelo menos rompeu esse primeiro jejum, né? Enquanto via o lado azul se reestruturar, né, conquistando títulos e mais títulos, como os brasileiros de 2013 e 2014, além do próprio mineiro daquele ano. Enquanto o lado verde sofreu um pouco mais, até o fim de 2015, quando enfim retornou à elite após 4 temporadas, terminando na 4ª colocação da Série B. Opa, só aparecendo aqui, né, o áudio tá um pouquinho diferente, porque eu comprei um microfone novo, tô testando agora, então já deixa nos comentários também se você curte o novo áudio, se tá pior, se tá igual, se tá a mesma coisa. Aproveita também, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. E depois ainda eliminou o Cruzeiro no estadual de 2016, novamente nas semifinais, agora fazendo 2-0 no primeiro jogo e segurando o empate na volta. A bola foi forte, mas e agora ferrou. O América tem 3-1. Lá vai descendo, atenção, vai marcar, chutou, bola passa, gol. Sendo enfim campeão sobre o Atlético e colocando fim a um jejum que já durava 15 anos. Mas sofrendo outro duro golpe logo depois, mantendo aquela velha escrita de logo cair depois que subir, né? Voltando pra Série B em 2017. Ano em que a Raposa deu o troco nas semis do Mineiro. Agora empatando a ida em 1-1 e devolvendo aqueles 2-0 na volta. Olha o drible sensacional, passou, olha lá o Cruzeiro vai marcar, atenção, driblou, olha o gol, passa, gol! Chegando à final, mas perdendo a taça também pro Galo. Só que esse ano de 2017, né, foi um pouco meio que particular na história dos clubes mineiros, já que os 3 foram campeões, os 3 principais, né? Só que 2 deles faturando títulos nacionais, com o Cruzeiro levando o penta da Copa do Brasil e o América o bi da Série B. Só que aí, em 2018, só um deles comemorou, e foi o lado azul, né, com os títulos do Mineiro e de mais uma Copa do Brasil, enquanto o Coelho manteve a escrita. Das 6 vezes que o clube foi promovido à elite, apenas em uma ele não caiu logo depois. Foi em 98, né? Ele subiu em 99, ficou 2000 e só caiu em 2001. Permanecendo lá até os dias atuais, onde enfrentará o próprio Cruzeiro nesse ano de 2020, já que o clube caiu pela primeira vez em 2019, surpreendendo muita gente, já que até o meio do ano ele era um dos melhores clubes do país, né? Tendo inclusive conquistado o título mineiro sobre o Atlético, depois de eliminar o próprio América nas semis, fazendo 3-2 e 3-0. Corre pra área, o Rafinha bateu! Gol! Lembrando que o América não vence o clássico desde 2016, quando fez aqueles 2-0 que eu já mostrei nesse vídeo em plena fase semifinal do estadual, com eles disputando nada menos que 13 partidas de lá pra cá, com 8 vitórias do Cruzeiro e 5 empates, dentre eles 1-1 do estadual desse ano. Do Rasteiro! Gol! Que foi paralisado por conta da pandemia a apenas 2 rodadas do fim da primeira fase. Gol!
Nação Mineira confirmando a sua volta para o próximo domingo. Sim, dia 26 de julho, onde enquanto o Coelho já está classificado e pode confirmar a liderança dessa fase inicial, o Cruzeiro tentará chegar entre os 4 primeiros, estando atualmente 3 pontos atrás da Caldense. Por isso agora eu quero saber de você, quem leva o Campeonato Mineiro desse ano e qual dos dois vai terminar melhor a segundona? E fala também quem que vai ganhar os clássicos restantes desse ano, né? Desse ano não, que vai terminar em 2021 só. Mas, mano, vai ter mais 2 pelo menos no estadual, se o Cruzeiro avançar pro mata-mata, e também mais 2 no Campeonato Nacional. Mas enfim, deixa sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos onde a vantagem é totalmente celeste, que já começa dominando tudo no nível estadual, com 38-16 no Campeonato Mineiro e 5-1 na Taça Minas Gerais. Depois até perde por 13-10 no extinto torneio início, mas volta a levar melhor na Copa Sul Minas por 2-1. Já a nível nacional, a vantagem é ainda maior, com 4-0 no Campeonato Brasileiro e 6-0 na Copa do Brasil, enquanto o Coelho possui apenas conquistas em divisões inferiores, com 2 da Série B e 1 da Série C. Já no âmbito internacional, a Raposa tem 2-0 na Copa Libertadores, 2-0 na Supercopa Libertadores e 1-0 na Recopa Sul-Americana. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, já que no total são 371 partidas entre eles, com 105 vitórias do América, 155 vitórias do Cruzeiro, além de 111 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar justamente as 2 últimas decisões entre eles. Uma regional com título pro Cruzeiro e outra interestadual com título pro América. Então, sem enrolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje fica por conta da grande final do Campeonato Mineiro de 1992. Apenas a segunda decisão dessa quase centenária história. Final de fato entre as duas equipes, né? Com o Coelho vencendo a primeira delas 70 anos antes dessa, lá pelo extinto Campeonato da Cidade de 1922, onde a equipe celeste se encontrava em uma espécie de reformulação depois de ficar de fora de uma final estadual após 27 anos. Sim, a última vez tinha sido lá em 1964, quando a Siderúrgica bateu o próprio América. Por isso, meio que querendo muito retornar à finalíssima, a Raposa não poupou esforços e meteu nada menos que 8-1 no Rio Branco pela fase semifinal, reencontrando o Coelho na grande decisão, depois de o América despachar o Atlético. E lá, depois de vencer a ida por 3-2, o Cruzeiro entrou mais leve, porém determinado a voltar a triunfar, né? E venceu de novo, agora com 2 gols gaúchos. O primeiro aos 7 da etapa inicial, de Renato. E o segundo aos 6 da etapa final, de Roberto. Não, tá muito toquinho de calcanhar, hein? Deu certo, disparou Betinho, deixou a falta, Renato Gaúcho, olha o toque, Roberto Gaúcho, gol do Cruzeiro! E esse duelo, além de ter registrado o maior público da história desse clássico, com mais de 60 mil pagantes, ainda marcou a 26ª conquista estadual do Cruzeiro. Bom, o troco do América veio 8 anos mais tarde, em uma competição diferente, a Copa Sul Minas. Competição que começou a ser disputada nesse mesmo ano 2000, reunindo equipes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e que dava vaga para a Copa dos Campeões, que é um extinto torneio nacional. Na terceira e até então última final da história desse derby, onde cada clube liderou seu grupo na fase inicial, com o Coelho despachando Atlético Paranaense, Internacional e Avaí, e vendo a Raposa passar por Curitiba, Juventude e Grêmio Maringá, que tem vídeo aqui nesse canal, nessa própria série dos clássicos pelo mundo. Se quiser mais saber, né? Se quiser saber mais, é só clicar aqui em cima nos cards. Com o América voltando a bater o Furacão na fase semifinal e o Cruzeiro passando pelo Paraná. Com os mineiros decidindo essa primeira edição do novo torneio, onde o Coelho chegou ao duelo decisivo com a vantagem de ter vencido a ida da finalíssima por 1-0. Mas vendo isso cair por terra logo no primeiro tempo, quando o Zé Maria fez 1-0 para Raposa, com o América reagindo só na etapa final, quando o Zé Afonso deixou tudo igual aos 8. Pro América ainda, tentativa pro Zé Afonso, balinha pro Zé Afonso, no mano a mano, bateu pro gol! Gol! América! Chega lá! Depois,
ainda viu Pintado desperdiçar um polêmico pênalti antes de Álvaro matar o jogo e dar o título pro Alviverde aos 38 do segundo tempo. Álvaro, na velocidade, passou como quis. Vai embora. Zé Afonso, olha o Ricardinho. Corre desesperadamente. Zé Afonso faz a finta de pé esquerdo no canto. Gol! O América! Chega lá! É vitória do trabalho, porra! Vai, garoto! Vai, Fabrício! Escreve o teu nome na tela da Globo. Justamente depois disso só deu o Cruzeiro nessa competição, faturando as duas últimas edições da história do torneio, em 2001 e 2002. Sobre a dupla paranaense, né, Coxa e Atlético. Enquanto o América focou mais no estadual e faturou o Mineirão de 2001. Sobre outro grande rival, o Galo, que também já tem vídeo aqui no canal. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Agora eu posso até, mano, me alongar, que a bateria da câmera é nova, não tá acabando, dá pra falar de boa. Mas enfim, como é de praxe no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra você assistir todos os capítulos que eu já abordei nessa série. Tem rivalidade nacional, como foi o caso de hoje, internacional, como foi o caso da semana passada, e muito provavelmente vai ser o da próxima, e também entre seleções. Então é isso, é nóis, tamo junto. Deixa a sugestão de tema aqui nos comentários, não só pra essa série, como também do Futebol em Crise, que é toda primeira quarta de cada mês, a da Curiosidades da Bola, que são as outras quartas do mês. Tem quem sabe eu não volto a fazer de TBT também, né? Deixa a sugestão aqui que eu leio todos os comentários. Posso não responder todos, mas eu leio. Então é isso, é nóis, tamo junto. Se inscreve no canal, sugestão de tema, segue a gente no Instagram e fica em casa, né? Tamo junto.